Ah, muito bem. A minha turma é de 75. Colegas, é que já muito bom dia a todos. Declaro aberta esta sessão de julgamento do Tribunal Pleno do TRE do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Gerson Fischmann, desembargador Gustavo de Effenteler, desembargador Thompson Flores e desembargador Amadeu Botelho. Saudação também ao doutor Fábio Venzon, ilustre procurador regional eleitoral. Saudação ao doutor Rogério Vargas, secretário da sessão, em nome de quem saúdo a todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral. E também uma saudação ao doutor Juliano Vieira da Costa, ilustre advogado que participará desta sessão de julgamento e defesa do seu cliente. Saúdo a toda a nossa assistência. Colegas, o primeiro julgamento da manhã, acostumado com rápido da tarde, o primeiro julgamento da manhã, temos dois processos de relatoria do eminente desembargador Gerson Fischmann, o 060-05-4952 e o 060-05-1140, de Santa Maria. Primeiro, recorrente à coligação Você na Prefeitura de Santa Maria. O segundo também se refere ao prefeito e ao vereador, prefeito eleito e ao vereador. E há um pedido de sustentação oral pelo doutor Juliano Vieira da Costa, que falará pelo recorrido Jorge Posebon. Eu passo, então, a palavra ao eminente relator, desembargador Gerson. Eminente presidente, em seu nome, saúdo os demais integrantes da Corte, uma saudação especial ao Dr. Fábio Venzon, ao Dr. Rogério Vargas, em nome de quem saúdo os servidores da Casa, e também uma saudação especial àqueles que nos assistem pelo canal do YouTube, e também ao Dr. Juliano Vieira da Costa, que aqui se faz presente. Senhor presidente, eu tinha pedido para fazer essa breve introdução e consulto o doutor Juliano pelo seguinte: os dois processos têm a mesma natureza, apenas com a diferença que num deles há a figura também do vereador, mas ambos há o questionamento quanto à questão do prefeito. E o senhor está sustentando o inscrito pelos recorridos, é isso? Exato. Eu apenas queria assim, eu estou encaminhando o voto, já encaminhei, no caso específico em relação àquela que é só contra o prefeito eleito, no sentido de reconhecer a nulidade da sentença por ausência do litisconsórcio passivo necessário e determinando a retorno para a emenda da inicial. E naquela outra, que o vereador está junto, como eu entendo que ali não há uma unitariedade, o litisco, na verdade, quase uma acumulação de ações, eu estou, quanto ao prefeito, votando no mesmo sentido, quanto ao vereador, mantendo a sentença de improcedência. Então, eu acho que o voto consulta os interesses dos seus clientes. Mas, por isso eu lhe consulto se ainda... E como eu sei também que o parecer do Ministério Público é no mesmo sentido, eu perguntaria, com a licença dos colegas e do presidente, se ainda assim você quiser fazer a sustentação oral, será muito bem-vinda, sempre agrega, mas eu quis fazer apenas essa introdução para já lhe dar ciência do encaminhamento. Era isso, senhor presidente. Perfeito. Perfeito, presidente. Na realidade, eu vou dispensar, abrir mão da sustentação oral, considerando o entendimento do relator no sentido da nulidade da sentença em relação aos dois processos. Em relação aos dois processos. Muito bem. Doutor Fábio Venzon, por gentileza. Senhor presidente, como referido, nos dois casos, assim, está em consonância com o nosso parecer. Né? Nosso parecer é pela nulidade, pela ausência de citação do vice, aqui a pedido de cassação do diploma, a chapa é única e indivisível, então seria um litisconsórcio necessário unitário, aí tem o artigo 115, se eu não estou enganado, e 116 do CPC, e que fazem exatamente essa previsão, né, que a sentença, sem a citação de um dos litisconsórcios, havendo litisconsórcio necessário unitário, a sentença é nula. Aí foi exatamente nesse sentido, da nulidade da sentença. Caso não houvesse a nulidade da sentença, por alguma razão, se entendesse que fosse aplicar somente a multa, alguma coisa do gênero, aí nós entendemos que era o caso de dar provimento parcial ao recurso,
porque entendemos que realmente houve publicidade, houve conduta vedada, de publicidade institucional indevida. Né? Mas não vou entrar nos detalhes, porque, enfim, o julgamento não vai por essa linha, né? Senão até eu poderia esclarecer por que estamos entendendo que houve a publicidade institucional, a conduta vedada da publicidade institucional indevida, mas também opinamos apenas pela aplicação de multa também, no caso. Né? E no outro caso do vereador, o parecer do Dr. Pumes, também em relação ao pleito majoritário pela nulidade, mas havia também um pedido de conduta vedada, de abuso de poder e captação de sufrágio contra o vereador, e aí, então, em virtude disso, não haveria essa nulidade, mas o parecer do Dr. Pumes é pelo desprovimento, entendeu? Que não havia prejuízo à normalidade e legitimidade do pleito, e tampouco a comprovação da compra de votos. Então, nossos pareceres estão em consonância aí com o voto que está sendo proferido. Muito bem. Vereador Gerson, que deseja fazer algum acréscimo antes de proclamar os resultados? Não, só para, renovando as saudações, agradecer a compreensão do Dr. Juliano, cumprimentá-lo pelo trabalho, inclusive nos memoriais que foram recebidos e lidos por todos, e apenas trazendo que há uma súmula do TSE, a súmula 38, que é expressa no sentido desse litisconsórcio. Então, é só com essas achegas a mais, senhor presidente, eu lhe devolvo, então, para a proclamação dos resultados. Muito obrigado. Perfeitamente. Consulto os colegas se alguém deseja fazer algum acréscimo aos votos já lançados na rede. E não havendo, então, vamos proclamar o resultado do recurso 060-05-49-52 de Santa Maria. A unanimidade declararam a nulidade do feito desde o recebimento da petição inicial, determinando a baixa dos autos para que seja intimada a parte autora a emendar a inicial no prazo decadencial previsto no parágrafo 12 do artigo 73 da Lei 9504, cabendo ao juízo ACO, na hipótese da emenda ser realizada após o prazo legal, o pronunciamento a respeito da eventual decadência. E, quanto ao recurso 060-05-1140, a unanimidade preliminarmente declararam a nulidade parcial do feito desde o recebimento da petição inicial, exclusivamente com referência ao candidato Jorge Gladstone Pozobon, e, no mérito, negaram provimento ao recurso em relação ao recorrido João Alair Azevedo Caus, determinada a baixa dos autos para que seja intimada a parte autora a emendar a inicial no prazo decadencial previsto no parágrafo 12 do artigo 73 da Lei 9504, cabendo ao juízo de primeiro grau, na hipótese de a emenda ser realizada após o prazo legal, pronunciar-se a respeito de eventual decadência. Então, esses são os dois primeiros processos da pauta. Observo na rede que os demais votos são unânimes, inclusive na mesma linha dos pareceres do Ministério Público Eleitoral, da Procuradoria Eleitoral. Eu consulto se algum dos colegas deseja destacar algum dos processos, senão nós iremos proclamar os resultados no sistema que temos adotado para o caso das decisões unânimes e com parecer do Ministério Público na mesma linha. Bem, então, havendo, de qualquer forma, o Ministério Público também, doutor Fábio Venzon, a qualquer momento, se entender necessário destacar, assim como os relatores e os demais colegas, qualquer processo, nós vamos, então, destacar e julgar individualmente. Presidente, permite? Claro. Como são poucos processos, quem sabe nós passamos eles individualmente de uma forma muito sintética, né, presidente? Pode ser. Pode ser. Aí, fazer, então, não leva um minuto por processo, não é? Sim. Certo. Vamos, então, ao invés de só proclamar os resultados, passar a palavra direto ao relator, para fazer a síntese ou a conclusão do voto. E o Ministério Público fica, doutor Fábio. Quando quiser se manifestar em algum deles,
Antes do relator falar, Vossa Excelência pode se manifestar. Então, o próximo recurso da pauta é o 9504 de Alvorada, é o recurso da União, e o relator é o eminente desembargador Armindo da Rosa, a quem eu passo a palavra. Eu não sei se o doutor Fábio quer falar alguma coisa como recorrente. Doutor Armínio, desembargador, presidente, desembargador Armínio, não, se tiver algum que eu entender que há necessidade realmente, aí eu vou pedir a palavra, senão eu vou deixar para Vossa Excelência simplesmente proferir. Então tá, perfeito. E nesse eu estou dando provimento presidente colegas, o doutor Fábio, o doutor Rogério, os funcionários, aqueles que assistem, para assegurar o prosseguimento do feito executivo, né? Exatamente na esteira do parecer. Não tem prescrição aqui intercorrente, até porque, se tratando de multa, conforme definido pelo TSE, o prazo prescricional é de 10 anos, está longe disso. Então, estou dando provimento, presidente. Muito bem. Então, fica assim avançado que após o relator se manifestar, nós vamos programar o resultado. Se algum dos colegas quiser se manifestar antes de programar o resultado, após a manifestação do relator, então, assim como o Ministério Público, o colega se manifesta e nós vamos, então, dar a palavra. Se não, proclamamos direto o resultado. Então, o recurso 9504 de Alvorada, a unanimidade, conheceram do recurso inominado como apelação. E, no mérito, deram provimento, determinando o retorno dos autos ao origem para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença no termo da fundamentação. Recurso criminal, a relatoria do desembargador Armindo da Rosa, procedência de Alegrete, e por se tratar aqui de um crime eleitoral, não sei se o doutor Benzon vai ter se manifestar ou, conforme combinamos, só se a Excelência... Senhor presidente, até fazer as saudações que eu não fiz, me esqueci. Então, uma saudação à Vossa Excelência, a saudação aos excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, ao ilustríssimo doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo todos os servidores, e uma saudação especial à nossa audiência. Esse processo criminal, eu não vejo necessidade de manifestação, porque, normalmente, eu quero me manifestar quando o Ministério Público está pedindo a condenação, e eu vejo que tem alguma dissonância com a posição da Corte, né? Nesse caso aqui, o Ministério Público está se manifestando exatamente pelo desprovimento do recurso do Ministério Público e provimento do recurso da parte, uma das réis, para afastar a condenação dela. Era uma mesária que, enfim, teve que se afastou de um determinado horário, juntou um atestado, enfim, uma questão que o próprio Ministério Público entendeu que havia menor importância, né, menor lesividade. Então, em virtude disso, eu não entendo necessário me aprofundar mais do que eu já acabei de me manifestar neste momento. É isso. Perfeito. Desembargador Armínio? E o voto é no mesmo sentido, senhor presidente, é um voto longo, a emenda também é longa, então apenas vou dizer, reconhecendo, é uma questão de atestados de falsidade quanto a estar acompanhando um marido que estaria ou não estaria internado por ocasião da votação. Está se reconhecendo prescrição quanto a 2 fatos, o 4º e o 5º, e relativamente ao recurso ministerial, a falsificação ideológica não se figura bem comprovada. E realmente, o marido dessa senhora ele estava lá internado, uma doença gravíssima, né? Então, até esse fator emocional entra em consideração. De sorte que estou, em suma, presidente, votando na esteira do parecer ministerial e deixo para Vossa Excelência proclamar, então, o resultado. Perfeitamente. Então, os demais colegas, não sei se alguém quer se manifestar. Desembargador Silvio? Está sem som, desembargador. Sem som. Me coube, boa minha saudação, renovo as saudações a todos, ao doutor Fábio, ao doutor Rogério, os funcionários, a todos aqueles que nos assistem. Me coube a revisão, eu só quero elogiar o voto do desembargador Armínio, estou no mesmo sentido, realmente o marido foi internado com neoplasia maligna e outras comorbidades, de fato, realmente, então, integralmente com relação à prescrição que ocorreu e à comprovação da veracidade dos atestados apresentados, de sorte que eu
comungo na mesma esteira do parecer com o brilhante voto do desembargador Arminio. Muito bem. Então, o recurso 19.180 de Alegrete, a unanimidade declararam de ofício a extinção da punibilidade de Adriele dos Santos Ribeiro pela prática dos delitos tipificados nos artigos 350 e 353 do Código Eleitoral, é o quarto e o quinto fato da denúncia, na forma do artigo 70 do Código Penal, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no 107, inciso 4, combinado com 110, caput e 109, inciso 6, todos do Código Penal, e artigo 61, caput do Código de Processo Penal, restando prejudicado, por conseguinte, o recurso por ela interposto nos termos da fundamentação, e negaram provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral, mantendo o juízo absolutório quanto às imputações feitas a Adriele dos Santos Ribeiro pela prática dos delitos do artigo 350 e 353 do Código Eleitoral, primeiro e segundo fato, e a Gabriela Rodrigues Isolan pela prática da infração do 350 do Código Eleitoral, que é o terceiro fato da denúncia, devido à atipicidade das condutas com base no artigo 386, inciso 3º do Código de Processo Penal. É um mandado de segurança 060053233, impetrado pelo Instituto de Pesquisa Limitada, e a relatoria é do eminente desembargador Silvio Moraes, procedência Caçapava do Sul. Assim como já foi reiteradamente manifestado, o Ministério Público se manifesta, se tiver interesse, pede esse manifesto, o destaque. Então, nós passamos desde logo a palavra ao eminente relator, desembargador Silva. Aqui é interessante porque foi uma pesquisa realizada, né? E aí, concluída a pesquisa, ela não foi divulgada. E aí, então, a parte contrária entrou com o mandato de segurança na tentativa de obrigar a veiculação dessa pesquisa. Na verdade, sobreveio, encerrado o pleito de 2020, a concessão definitiva da ordem não possui utilidade, razão pela qual estou julgando como prejudicado o mandado de segurança. É como estou votando. Extinção sem julgamento do mérito na esteira do parecer também do MP. Eleitoral. Então, mandado de segurança 060053233 de Caçapava, a unanimidade julgaram extinto o processo sem julgamento de mérito nos termos do 485, inciso 6 do CPC. Próximo é o recurso eleitoral 0600034/78, procedência São Jerônimo, relatoria do eminente desembargador Silvio Ronaldo Moraes. Desembargador Silvio, por gentileza. Aqui, presidente, não houve respeito ao prazo legal na interposição do recurso. Ele foi intempestivo, então estou não conhecendo. É como eu estou votando. Na observância do prazo legal, intempestividade. Perfeitamente. Recurso 060003478 São Jerônimo. A unanimidade não conheceram. Próximo é o recurso 060021533, procedência de Passo Fundo, relatoria do eminente desembargador Gerson Fischmann. Por gentileza, desembargador Gerson. Presidente, como nós estamos sem o Apolo, eu estou no PJE, aqui o número dele é o... É o 060021533. Perfeito. Tá. Ok. O PSD e o... Tá, já localizei. Não, esse é aquele que reiteradamente a Corte tem afastado porque é perda superveniente de interesse recursal. Era uma questão de propaganda eleitoral e, portanto, perdeu o objeto, nesse sentido. Perfeitamente. Observo que o parecer do Ministério Público e os votos dos colegas todos na mesma linha. Então,
recurso 060021533 de Passo Fundo, à unanimidade, julgar um prejudicado o apelo por perda superveniente do interesse recursal. Próximo é o embargo de declaração número 060047690 de Pelotas. Relatoria do eminente desembargador Gerson Fischmann. A quem passo a palavra? Renovando as saudações também, com toda a singeleza, estou rejeitando os embargos, uma vez que a pretensão é de rediscussão da lide, que não cabe, não estão preenchidos os pressupostos, inclusive assegurado o pré-questionamento na forma do 1025 do CPC. É nesse sentido o voto pela rejeição dos embargos, senhor presidente. Muito bem. Então, 04790 de Pelotas, a unanimidade, rejeitar os embargos de declaração. Publicação do acórdão na próxima sessão de julgamento. O próximo é o recurso 060070217 de Venâncio Aires, relatoria do eminente desembargador Gustavo de Effenteler, a quem eu passo a palavra. Eminente presidente, eminentes demais colegas integrantes da Corte, eminente doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, secretário judiciário desta sessão, estimados servidores do TRE e uma saudação especial a quem que nos assistem. Senhor presidente, esse aqui é mais um daqueles casos de perda superveniente do interesse recursal, já que a questão de fundo é propaganda eleitoral, encerrado o período eleitoral, ocorre, então, a perda do objeto, pelo que eu estou julgando prejudicado o recurso. Muito bem. Então, recurso 060070217 de Venâncio Aires, à unanimidade, julgaram prejudicado o recurso. Recurso 060014681 de Gravataí, relatoria também do eminente desembargador Gustavo de Effenteler, a quem passo a palavra. Eminente presidente, renovadas as saudações, este se trata de um recurso em relação a uma sentença que julgou improcedente uma representação por suposta propaganda eleitoral irregular via internet. Mas, na verdade, compulsando os autos, analisando a questão de fundo, eu verifiquei que se tratou de página de veiculação de feitos da sua gestão por parte do prefeito de Gravataí, onde ele enaltece as obras realizadas durante o seu mandato, enfim, e também ele empresta apoio à chapa que concorreria à sua sucessão, que concorreu à sua sucessão, a ele vinculada, ou seja, a chapa da situação. Deu para ver claramente que se trata, então, de meros enaltecimentos das suas realizações e mero apoio. Não há utilização de página oficial do órgão municipal, da prefeitura. Não há mistura, não vislumbro mistura nenhuma de interesse. Acho que está unicamente dentro dos limites estreitos da livre manifestação de pensamento dentro do ambiente eleitoral, razão pela qual eu estou confirmando a sentença de improcedência da representação e negando provimento ao recurso. Muito bem. Então, proclamando o resultado, 060014681 de Gravataí, a unanimidade negaram provimento ao recurso. Embargos de declaração 060009339 de Viamão. Relatoria do desembargador Gustavo de Effenteler. Com a palavra, desembargador Gustavo. Senhor presidente, renovando mais uma vez as saudações. Neste caso, eu estou acolhendo em parte os embargos declaratórios manejados pela Procuradoria Regional Eleitoral para integrar o acordo num aspecto em que eu reconheço que efetivamente houve uma omissão relacionada à não menção de certidões judiciais que poderiam implicar, que servem para embasar ou
causa de elegibilidade ou até causa de inelegibilidade. Todavia, não estou emprestando efeitos modificativos a esses embargos de declaração, por entender que o conteúdo das certidões exaradas pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não nos cabe interpretar e nem decidir contrariamente aos interesses do candidato, já que ele não tem nenhuma disposição sobre o conteúdo dessas certidões. Eventual laconicidade ou imprecisão das certidões, infelizmente, não, no meu modo de ver, mesmo que tendo, aliás, infelizmente podem ter ocorrido, mas não podem, de forma alguma, ser interpretados em desfavor do candidato, obliterando o seu jus honorum. Aliás, na esteira de julgamentos em casos análogos que têm sido proferidos pela Corte. Então, eu estou acolhendo os embargos de declaração para integrar o acordo, senhor presidente. Muito bem. Então, proclamando o resultado, embargo 060.0009339 de Viamão, à unanimidade, acolheram os embargos para integrar o acórdão relativamente à omissão ocorrida, sem atribuição de efeito infringente. É o recurso 060.025.752, de Santa Vitória do Palmar, relatoria do eminente desembargador Thompson Flores, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, eu me associo aos cumprimentos já efetivados pelos colegas que me antecederam. Esse feito é muito semelhante ao penúltimo, julgado pelo desembargador de Fentera, de propaganda irregular, feito pela internet. O juiz julgou improcedente a representação, entendendo que não houve extrapolação à liberdade de expressão e de pensamento, e o meu voto, na esteira do parecer do Ministério Público, é no mesmo sentido. Voto por negar provimento ao recurso, senhor. Muito bem. Então, recurso 060.025752, de Santa Vitória do Palmar, à unanimidade, negaram provimento. O próximo é o recurso 060.019627, de Pontão. O desembargador Thompson Flores. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, reiterando os cumprimentos, aqui trata-se de multa aplicada por remoção de propaganda irregular, embora retirada pelo candidato, ela foi a destempo. Então, eu mantenho a aplicação da multa, a multa que foi aplicada, no mesmo sentido do parecer do Ministério Público, e voto por negar provimento ao recurso. Muito bem. Recurso 060.019627, de Pontão. Me chamou a atenção aqui, porque como o tipo está bem pequeno, então eu fiquei em dúvida se era Pontão ou Portão, mas é Pontão. Né, doutor Rogério? Pontão, não é Portão, né? É que está muito pequeno, como nós não estamos utilizando o Apolo. Bem, então o recurso 060.019627 de Pontão, à unanimidade, negaram provimento. Por fim, colegas, o último julgamento da manhã, o embargo de declaração número 2796, de Porto Alegre, relatoria do eminente desembargador Amadeu Butelli, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, endossando as saudações que me precederam, esta é uma questão pacífica na Corte, uma arguição de omissão no julgado relativa àquela declaração de inconstitucionalidade do artigo 55, letra D, onde o embargante pretende que sejam enfrentadas as argumentações por ele expendidas durante o processo, situação essa que não é cabível, tendo em conta a recente fixação desta matéria pela Corte, em maio de 2019, um acordo do eminente desembargador Gerson Fischmann, e nesse pequeno período não houve transformações de valores sociais, ou tampouco alteração significativa na concepção geral de direito, tampouco erro manifesto naquela decisão a justificar que seja essa matéria rediscutida
né, em sede de embargo. Então, eu estou acolhendo na íntegra o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral para rejeitar os embargos. Muito bem. Então, embargo de declaração 2796 de Porto Alegre, à unanimidade rejeitaram os embargos de declaração. Assim, colegas, nós vencemos a pauta jurisdicional de hoje, não há pauta administrativa, e resta publicar os acórdãos julgados na sessão de ontem. Apenas 2, e ambos de relatoria do desembargador Gustavo de Effenteler. O recurso, o embargo de declaração 060043477 e o recurso 060017174, ambos relatados pelo desembargador de Effenteler. A próxima sessão, colegas, será amanhã, quinta-feira, 17 de dezembro, também às 10 horas, em razão de terem sessão de julgamento na Tribunal de Justiça, à tarde. Então, nossa sessão amanhã, às 10 horas, os colegas observarem o horário. Agradeço a participação de todos. Desejo a todos um bom dia, bom trabalho e até a sessão de amanhã, se Deus quiser. Bom dia. Bom dia. Até amanhã.